Olá, que bom que você continua conosco, viu? Porque agora temos uma participação ao vivo do repórter João Fernandes, que vai explicar para a gente. João, vai ter aí o Gabinete de Gestão Integrada em Várzea Grande. Explica para nós qual é a função disso, o que vai mudar na prática em relação à segurança no município. Bom dia para você, para sua equipe. É um sonho antigo, viu, Luciana? Bom dia para você, para o Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa, uma excelente quinta-feira, para minha equipe aqui, obviamente. Bom dia também para o Valdeir e para o Giancarlo. A criação desse gabinete de gestão integrada, o objetivo é reduzir a criminalidade na cidade, principalmente crimes contra as mulheres, idosos e crianças. Mas para falar mais, explicar um pouco mais, a gente convidou aqui o secretário municipal de Defesa Social, o Coronel Alessandro Ferreira da Silva. Coronel, secretário, bom dia para o senhor. Obrigado por aceitar o convite em falar aqui ao vivo na Notícia de Frente. Qual o objetivo desse gabinete? O senhor estava dizendo aqui que, infelizmente, a capital, né, a Várzea Grande, acaba saindo atrás de cidades do interior que já tem esse gabinete, né, secretário? Bom dia novamente para o senhor. Bom dia. Atrás, mas não perdendo tempo, né? Então, Várzea Grande, ela está dando um passo muito grande com a criação do gabinete e agora a ativação desse gabinete, que foi esse ato de ontem, e a partir de então a gente vai correr atrás da busca de solução dos problemas de segurança pública no município de forma integrada. A ideia do gabinete é a gente fomentar as políticas de segurança, trazer por parte da sociedade. Você vê que tem CDL, a CIVAG, associações de bairro, vários atores envolvidos, a Câmara Municipal que recebe as demandas do município. Aí nós temos atores como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, que a gente vai buscar soluções conjuntas para os problemas de segurança pública no município de Várzea Grande. Na prática, como vai funcionar, secretário? Seria como se fosse um filtro? Os problemas chegam, eles vão passar por esse filtro e depois serão distribuídos, é isso? Sim, a ideia não tem grau de subordinação dentro do gabinete, então cada um tem o seu papel institucional, e essa instituição ela vai trabalhar. O problema que carece, por exemplo, uma ação de Defensoria Pública. A Defensoria vai entrar com a ação, o Ministério Público vai manifestar, o Poder Judiciário vai decidir. É questão, por exemplo, que precisa de solução legislativa, o Poder Legislativo Municipal vai estar junto. É questão, por exemplo, que carece de polícia, de reforço de policiamento, a polícia vai estar junto, seja ela a Polícia Militar, a Polícia Investigativa, que é a Polícia Civil, seja ela, a gente já tem soluções lá em Várzea Grande, por exemplo, da questão do trânsito, com a questão da lei seca. Hoje já funciona essa Câmara Temática. Nós temos dentro do Gabinete de Gestão Integrada possibilidade de discussões de situações temáticas. Então, se a gente tiver um problema com violência do idoso, com violência doméstica, a gente pode trabalhar através daquela rede que trabalha efetivamente essas soluções de problema dessas tipificações criminais específicas, entendeu? Aí a gente faz trabalhos temáticos. Então, o gabinete ele é muito amplo para a busca de soluções, e a gente trabalha também a questão da melhoria dos planos municipais, especialmente lá em Várzea Grande, do Plano Municipal de Segurança Pública. Porque a gente tendo isso planejado, a gente tem condição de fazer um plano a médio e longo prazo de busca de soluções. Nós temos, por exemplo, Várzea Grande, a gente deve adotar Várzea Grande como a primeira cidade aqui a ser fechada 100% por câmaras OCRs. E aí facilita, através da tecnologia, você a busca de soluções para os problemas de segurança, né? A gente tem a condição de fechar a cidade 100% com tecnologia, através de fiscalização eletrônica. Você estava dizendo que tudo gira em torno da segurança pública, né? Tudo gira em torno da segurança pública. Muitas coisas não são problemas de polícia, mas se não houver essa interação, acaba se transformando em problema da polícia, né? Então a gente tem que trabalhar essas políticas de segurança para que a gente possa buscar as soluções e gerar uma qualidade de vida melhor à população. Você vê que tudo ainda é muito burocrático, né? Eu não digo só em Várzea Grande, Cuiabá, Mato Grosso, enfim, no Brasil, tudo é muito burocrático. A ideia é acabar com essa burocracia, é diminuir um pouco essa burocracia, pelo menos, secretário? Sim, e diminuindo essa burocracia, você tem respostas mais rápidas. Então, a ideia é de integrar
todas essas forças dentro do gabinete de gestão integrada, você reduz essa burocracia, você melhora o tempo de resposta para a solução dos problemas da sociedade. A gente fala de um sonho antigo, né? A prefeitura vem tentando implementar esse gabinete desde 2016. Por que demorou tanto? Quais foram as dificuldades encontradas nesse tempo, secretário? Sim, várias dificuldades foram apresentadas, né? Então, em 2016 eu ainda comandava a PM lá em Várzea Grande. Então, a gente já vinha acompanhando de perto essa situação. E hoje a gente conta aí com a vontade política do nosso prefeito municipal, que encampou essa ideia do gabinete de gestão integrada, nos deu essa liberdade de estar trabalhando junto com os demais secretários, com a Procuradoria do município, para a gente buscar essas soluções, integrar com a sociedade, ouvir mais a sociedade. O gabinete também, ele é uma ferramenta que busca aproximar o poder público da sociedade. E a sociedade é que vai gerar as demandas de segurança pública, especialmente nessas discussões, que podem gerar outros tipos de demanda política, né, de outras políticas públicas, como, por exemplo, a questão da assistência social. A gente tem situações, por exemplo, de moradores de rua, que geram problemas de polícia, que geram problemas de segurança. E aí você faz câmaras temáticas, trabalhos temáticos com assistência social, para recolher, para acolher, para traçar políticas públicas de acolhimento, de formação, para que esse cidadão que está na rua, ele possa ter um lar, ele possa retornar para o seu lar, ele possa ter uma reabilitação e voltar à sociedade de forma digna. Para finalizar, secretário, da parte social, não só a parte social, mas quando a gente fala em segurança pública, esbarra até na economia do município, na economia da cidade, porque se não tem uma segurança pública ativa, uma segurança pública bem feita, ninguém vai morar na cidade, ninguém investe na cidade. O senhor estava dizendo que tem isso também, né? A parte econômica acaba influenciando. Sim, a estabilidade política, a parte econômica, tudo isso, ela tem reflexos positivos através da instalação do gabinete, da solução rápida dos problemas de segurança. Por quê? Porque o investidor, ele vai procurar o município a partir do momento que ele sente firmeza, que ele vê que as políticas públicas, especialmente na área de segurança pública, ela funciona, né? Então, as políticas são atendidas, a gente dá resposta rápida à sociedade, ouve a sociedade. Você vê, tem a participação do CDL e da Associação Comercial, né? Da Câmara de Diligência Logística da Associação Comercial, justamente por causa dessas demandas dos comerciantes, daqueles investidores que vão chegar no município, que vai fomentar a geração de emprego e renda. Secretário Alessandro Ferreira da Silva, Luciana, Kleber, professor Haroldo, se tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade, viu? Olha, João, muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho nós voltamos, viu, com outras notícias, tá bom? Obrigada, viu? É isso aí, gente. Olha, a segunda maior cidade daqui de Mato Grosso, Várzea Grande, recebendo aí um trabalho mais direcionado no combate à violência, o que inclui, inclusive, violência contra a mulher e também contra o idoso, contra a criança. E falando em violência contra a mulher, professor, por favor, faça a honra pra gente, mostre novamente aí. Eu só queria fazer um pequeno comentário sobre essa matéria, posso? Sim, Que pode, eu acho que é importante. claro. Essa ação por parte da Prefeitura na criação desse gabinete de gestão integrada já é vastamente utilizado na área privada, né? Que tem o mesmo efeito para a população realmente entender, porque ele foi muito claro e foi muito feliz na entrevista dele, né? Você vai englobar dados e sistemas, né? Dados e sistemas em áreas distintas, para dar celeridade ao processo comum no cotidiano das pessoas, do que acontece na cidade, para que a cidade tenha, sobretudo, melhor qualidade de vida. É exatamente isso. É por isso que esse gabinete provavelmente tem tudo absolutamente para dar certo. Agora, por favor, falando em violência, né, em defesa da mulher, eu gostaria que o senhor pudesse mostrar para a gente o jornal A Vamos Gazeta. lá, então. Vamos para o destaque. Vamos continuar no caso aí, né, infeliz de agressão contra a mulher, no caso do vice-governador do estado do Mato Grosso, Otaviano Pivetta. Defensoras exigem rigor na investigação contra Pivetta. Defensoras públicas de Mato Grosso e Santa Catarina exigem que o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, e o secretário de Segurança Pública catarinense, Coronel Charles Alexandre Vieira, investiguem de forma rigorosa o caso de agressão do vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, contra sua esposa Viviane Cristina Cavamoto Pivetta, ocorrido no dia 7 de julho deste ano em Itapema, Santa Catarina. Em carta aberta, elas cobram que o caso seja esclarecido e que, confirmando o ato de violência doméstica, que Pivetta seja punido criminalmente.
Mais detalhes desta notícia lá na página 10A do jornal A Gazeta de hoje. Obrigada, professor. E aquilo, Kleber, que você disse em relação à lei da Maria da Penha, existe essa interrogação ainda, né? Por que o vice-governador não foi enquadrado na lei Maria da Penha? Agora as defensoras pedem aí uma investigação séria. O assunto ficou muito grande, né? Ele sai da esfera de Mato Grosso, ganhou repercussão nacional. Dissemos isso aqui, né, pela importância do Piveta, já apareceu em Forbes como um dos homens mais ricos, político, quando ele foi prefeito, era o prefeito mais rico do Brasil, enfim. O lado da fama, né? A fama existe para o bem e para situações não tão boas assim. Quando acontece alguma coisa, não tem como. O que me chamou a atenção nesse episódio ontem, primeiro, essa é uma ação que eu nunca tinha visto, de duas defensorias, duas instituições, né? Não são só as defensoras mulheres, são as defensorias, né? As instituições, que tem homens também, se unirem para cobrar um posicionamento, né? De dois estados diferentes. Isso é a primeira vez que eu vejo, assim, eu acho isso bastante relevante. Segundo, uma manifestação ontem do presidente da OAB, cobrando também, se colocando à disposição da Viviane, e aí ela não é ainda advogada, ela é bacharel, né? A Viviane? Viviane, ela é bacharel, pelo que eu apurei, ela ainda não é, mas a OAB se colocando à disposição. Isso gerou uma polêmica, porque o próprio presidente da OAB, o seu Leonardo Campos, conhecido como Léo Capataz, também responde a um inquérito por agressão contra a esposa ou ex-esposa, não sei atualizar isso como é que está, me parece que é ex, mas falou que, independente disso, a OAB é contra qualquer tipo de violência doméstica, enfim. E ele também foi investigado e ele defende que o vice-governador seja investigado. A deputada Janaína Riva veio à tona ontem, veio a público, ela explicou por que ela não tinha se manifestado antes, né? Tá aqui o jornal Gazeta. Jornal. Coité consegue mostrar aqui, Coité. Você vai fazer exercício hoje, viu? Coité fica sentado aqui o programa inteiro. Aí hoje ele está tendo que trabalhar. Ele trabalhou hoje mais do que a semana toda. Aqui, meu amigo Coité. A deputada Janaína evita palavras fortes. Após cerca de uma semana desde que o caso Piveta foi divulgado pela primeira vez pelo site Gazeta Digital, a deputada estadual Janaína Riva, que é a defensora intransigente dos direitos das mulheres, decidiu se manifestar de forma menos incisiva do que o habitual. Eu vou falar agora, eu li a postagem dela ontem no Instagram, ela explicou que está em lua de mel, porque quando ela se casou, no dia do casamento eles perderam um bebê, então ela não pôde comemorar, por óbvio, né? Uma situação daquela, e depois eles tiveram outro bebê, e só agora, depois de alguns anos de casada, que ela e o marido conseguiram tirar uma semaninha de férias quando aconteceu tudo isso. Então ela estava distante das redes sociais, mas que condena, mas explicou também que é amiga do casal, que lamenta muito, como todos nós, né, Luciano? Todos nós, deixa bem claro. Lamentamos que qualquer que fosse o casal, mas é claro que um casal público, a dimensão se torna pública também, pelo que aconteceu, mas que ela fica entre o posicionamento dela de condenar a violência e também entre a relação pessoal de não magoar nenhum dos dois, porque o caso ainda não está suficientemente esclarecido e ela não quer ser injusta, nem com o julgamento condenando e nem com o julgamento absolvendo. Também preciso dar informação aqui para os nossos telespectadores de que o vice-governador Otaviano Piveta decidiu reagir a essa crise de imagem que está afetando profundamente a imagem dele, contratou um marqueteiro de fora, que já está aqui em Cuiabá atuando, reforçou a assessoria de imprensa, mas me parece, viu, Luciana, que a tática que estão usando é uma tática que está representando, no final das contas, uma segunda agressão à Viviane, porque estão expondo aspectos da vida dela que eu, sinceramente, acho que era desnecessário, que ela faz uso de medicação controlada, que ela faz tratamento psiquiátrico, como se isso justificasse a agressão, né? Então, assim, esse tipo de postura em gestão de crise, de jogar mais gasolina, de tentar tornar a vítima culpada,
normalmente torna a vítima mais vítima ainda, porque a violência fica muito evidente contra Olha, a pessoa. precisa- Né? Então, assim, me parece que estão querendo apagar fogo com gasolina e com esse tipo de atitude equivocada, a meu ver, né? É só a minha opinião, levaram o problema para o gabinete do governador. E porque precisa. Eu acho desnecessário. Precisa contratar um marqueteiro? Não é mais fácil você falar a verdade e Acho resolver que isso? se ele viesse a público, como a gente já sugeriu aqui, o- o Otaviano Piveta convoca uma coletiva, gente, ó, tá aqui, foi isso que aconteceu, me desculpem, né? Pronto. Porque ele está admitindo que houve vai pagar sim um pelo que fez e enfrentamento, pronto. nós nos agredimos mutuamente, foi um erro, não deveríamos ter feito. O casamento acabou, né? Acabou o casamento. A Viviane disse isso claramente, ele também, o casamento acabou e agora é resolver isso. Vocês não são o único casal, nem o primeiro, né, a divorciar, infelizmente, mas fazer essa dissolução do casamento de uma maneira civilizada, harmônica, pacífica, né, sem necessitar de aumentar os danos que já tem. Para todo mundo, para ela, para ele, para os filhos, que são todos menores, para os familiares, para os amigos, né? É como a Janaína fala, os amigos ficam numa situação muito constrangedora. Então, se eu daqui posso, como profissional de comunicação e que já atuou em gestão de crise, dar uma sugestão, é assim, minimizem os danos, né? Minimizem os danos, porque está virando uma segunda agressão. Olha só, falando, você citou aí que a tentativa é de desqualificar a vítima. E aí cai naquela máxima, professor, que todo homem agressor diz, ela é louca. Exatamente isso que estão tentando colocar Viviane, né? Como uma desvairada, uma louca, uma pessoa desqualificada, ou seja, aquilo que ela diz não tem validade, não é verdadeiro, porque ela é desequilibrada. É praticamente isso, né? Quando existe essa tentativa de Exatamente. desqualificar. E aí eu vou chamar a atenção aqui para um destaque do portal Gazeta Digital sobre este assunto, tá? É que sob pressão, Viviane diz que vídeo onde negava a agressão foi feito no Palácio Paiaguás. A advogada Viviane Cristina Piveta, esposa do vice-governador Otaviano Piveta, afirmou que o vídeo que gravou e divulgou na semana passada, onde negava as agressões sofridas no mês passado em Itapema, Santa Catarina, no dia 7 de julho deste ano, foi gravado dentro do Palácio Paiaguás. Ela disse o seguinte, aquele vídeo que foi pressionada a fazer foi feito em uma sala ao lado do gabinete do governador. A secretária Laísse estava presente com sua assessora, disse Viviane ao Gazeta Digital. Segundo ela, a gravação iria ser feita pelo celular da secretária. Porém, Viviane disse que faria se fosse do seu próprio celular e com filtro. Eu estava chorando muito, então pedi para eu mesma fazer e colocar um filtro, e explicou. Bom, gente, uma situação extremamente aí delicada e o governo no olho desse furacão. E até pergunto para o senhor, professor, entidades aí como a Ordem dos Advogados do Brasil, fez até um post em defesa da mulher, e aí nós estamos tendo aí estranhamentos. O Kleber acabou de pôr aqui o posicionamento da deputada Jarina Riva, da qual todo mundo, a sociedade esperava um posicionamento dela muito mais firme, até para ter um padrão dos posicionamentos da parlamentar em relação a assuntos como esse. E aí, de forma meio que surpreendente, a OAB vem também com esse apoio, reforçando que no ano passado a própria Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso retirou do seu portal a campanha em defesa da mulher, justamente porque o próprio presidente da Ordem também teve um problema familiar, um problema com a esposa, professor. Você já perguntou e já respondeu exatamente isso, né? A EOB saiu agora em defesa de um posicionamento por completo nesse caso, que é um caso extremamente polêmico, né? Mas o que ficou claro para a sociedade é que ela foi coagida, num primeiro momento, a gravar um vídeo. Ela mesma tentou uma reconciliação com o Otaviano Piveta, tudo indica exatamente isso, né? Não obteve êxito nesse sentido, até para não ter a sua família desmantelada, né? Normalmente as pessoas de classe média alta, mulheres que são agredidas, se comportam dessa forma, né? E aí, por uma intervenção de terceiros, né, o que ela não admitiu, tudo indica que tenha acontecido exatamente isso, acabou o casamento, acabou a relação, enfim, em todos os sentidos. E agora, o Otaviano Piveta, eu acredito de forma errada, né? Não vejo necessidade nisso, né? Contrata um marqueteiro para poder fazer essa questão de
de gestão de crise entre o casal, né? E o que o marqueteiro vai fazer exatamente é essa desconstrução da Viviane em todos os sentidos, o que é simplesmente lamentável. Seria muito mais fácil, né? Muito mais honesto, muito mais íntegro, muito mais transparente para a sociedade e verdadeiro para ele mesmo enquanto pessoa, sobretudo ser honesto consigo mesmo e admitir o erro, né? E arcar com as consequências daquilo que ele acabou cometendo e fazendo com as suas agressões, conforme a própria polícia levantou, né, e deixou bem claro nas suas manifestações. Só para a gente encerrar esse assunto aqui, eu vou ler algumas mensagens agora, são relativas, né, ao caso Viviane Pivetta. Bom dia, bancada. Infelizmente... Não, essa aqui eu já li, desculpa, olha aqui. Bom dia, bancada. A justiça no país não é cega. O mesmo pau que bate em Chico não bate em Francisco. Quem tem grana tem tudo. Pobre país, é o Ismael. Como ficou a situação do presidente da OAB? Se fosse o Zé da Esquina que tivesse agredido a esposa, a nobre Janaína estaria fazendo sua política em todas as mídias, mas como foi o amigo, então fica suave na nave. Triste. Não funcionou a Lei Maria da Penha? Bom dia, eu já fui vítima de agressão doméstica, falo por experiência. Quando buscamos ajuda no sistema, o próprio sistema faz a gente sentir culpa e que merecemos ser agredida. A própria justiça contribui para a postura do vice-governador. É muito triste. Embora tantas campanhas existam, Kleber Lima, as mulheres se sentem ainda desprotegidas e sozinhas, abandonadas. Porque são, né? Elas são o elo mais fraco dessa corrente, né? Como no trânsito, vou usar uma analogia, que aparentemente nada a ver. Mas assim, no trânsito, quando tem um veículo, um carro, um acidente com a moto, a tendência é que o motociclista sempre vai levar desvantagem, né? Por ser o mais frágil, mais exposto. É o caso, infelizmente, dessa condição da mulher nessas relações abusivas, agressivas. Me chamou muita atenção ontem, nessa linha de defesa que adotaram para o Otaviano Pivetta, um material que foi divulgado dizendo o seguinte: a Viviane já mudou a versão 4 vezes, né? Não tinha agressão, depois teve, depois não tinha, depois teve de novo. Então, para dizer assim, tipo assim, ela não se pode dar crédito ao que ela fala, porque toda hora ela muda. Bom, primeiro que ela está dizendo que foi pressionada a adotar determinadas posturas. O vídeo, ela já deixou claro, o que leva a um caso do domínio privado, familiar, que aconteceu em Santa Catarina, mais de 1.000 quilômetros daqui, para o gabinete do governador. Olha o amadorismo, o erro de estratégia, o que causou, né? Quando a gente fala que está apagando fogo com gasolina, está aumentando o incêndio, está chegando aonde não devia, né? O gabinete do governador. Segundo, como um dos elementos de prova, ou de que ela mudaria de versão, veio à tona, vazado provavelmente pela defesa do vice-governador, porque não foi ela, estou acompanhando as redes sociais dela, um termo, uma declaração pública, lavrada, sabe aonde, Luciana? No cartório do segundo ofício do grande município de Santo Antônio do Levergé. Então, o fato acontece em Santa Catarina. Eles moram aqui no Florais dos Lagos, em Cuiabá, tem um tanto de cartório em Cuiabá, e essa declaração dela admitindo que aí que tem a informação que ela tinha feito uso de remédio e ao mesmo tempo ingerido vinho, por isso que ela estaria fora do seu... fora do eixo. Da sua consciência, né? Foi nesse termo de declaração que ela compareceu, acompanhado do sabe-se lá de quem, no cartório de Santo Antônio de Levergé. Então, assim, vai ficando cada vez pior o enredo, a história, a narrativa. Minimizem danos, porque se começar a esticar, ela também vai começar a reagir. Daqui a pouco ela vem a público, e eu tenho certeza que o Pablo Rodrigo, que é hoje o principal jornalista investigativo de Mato Grosso, né, que está aqui, com certeza, trabalhando aqui no Jornal A Gazeta e grande no portal, Pablo, já deve estar tentando descobrir o fio dessa meada. Foi dele a entrevista com ela ontem, exclusiva, quando ela revela que foi pressionada a gravar esse vídeo. Provavelmente vai perguntar para ela, e como é que foi essa história da senhora ir lá no cartório em Santo Antônio? Vai ficando pior, daqui a pouco isso deixa de ser um mero caso porque não é verdade. De Maria da Penha para virar um escândalo, inclusive judicial, muito mais sério, porque já tem coação no meio. Exatamente. Já tem coação.
Então, assim, só vai aumentando o porque problema. é porque estão desviando da verdade, nada justifica agressão, né? E o que acontece geralmente nesses casos, né? Quando você não procura verdades, você inventa razões. O que estão fazendo é exatamente isso, estão inventando razões para justificar um fato. Isso é natural, entendeu? Narrativas. Gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, viu? Ainda tem mais política, tem aí caso Justiça Eleitoral e Catane. E eu te aguardo, hein?